Bom dia novamente, né? Continuação do vídeo que eu estava fazendo e nós vamos continuar a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar aqui na palavra agora, né? Logo mais eu vou passar lá a continuação do que eu falei, né? Vamos orar então, irmãos, para entregar a nossa vida nessa quinta-feira, nossa família, nossa casa, né? Nossos amigos, nossos entes queridos, nosso bairro, nossa rua, nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Vamos orar, Senhor, meu Deus, meu Pai, guarda a nossa vida, nossa casa, nossa família, os nossos filhos, guarda, Senhor, os nossos vizinhos da direita, da esquerda, de frente, da rua, nosso bairro, livra-nos, Senhor, da tentação do inimigo, livra da peste, livra-nos, Senhor, da contenda, livra-nos, Senhor, da perseguição, do mal entendido, né, da palavra distorcida, né, daquilo que nós não somos e não fazemos, livra-nos, Senhor, porque o inimigo se levanta todo dia para tentar nos parar. Mas nós estamos com o Senhor e o Senhor nos guarda. Guarda, Senhor, a nossa mente do que procede da nossa mente. Guarda o nosso ouvido do que nós ouvimos, a nossa boca do que nós falamos, a nossa língua que tem o poder de vida ou morte. Guarda a nossa garganta, o nosso coração, que procede aqui do nosso coração. Sonda, Senhor, para ver se há caminho mal em nós. Guarda o nosso corpo, a nossa alma, guarda todos os órgãos do nosso corpo, né? O nosso sangue, a corrente sanguínea, guarda, porque tudo pertence ao Senhor. Dê discernimento, sabedoria, Senhor, para que nós possamos estar fazendo a tua vontade, não a nossa. A tua vontade é perfeita e agradável. Às vezes nós não entendemos, mas o Senhor entende e nos capacita, né? Para estar fazendo a tua vontade. Amém? Glórias a Deus. Irmãos, hoje a palavra vem poderosamente nessa quinta-feira. Ela vem lá em Eclesiásticos, né? Que é Eclesiastes 12. Eu quero falar um pouco dessa palavra que o Senhor vem falando comigo. Porque se você tiver sabedoria e observação, tudo que acontece no seu dia a dia, o Senhor fala com você naquele momento. Que a gente pede ao Senhor para nos capacitar para estar passando aquela situação que nós não conseguimos mudar. A gente pede para o Senhor nos dar sabedoria, discernimento para lidar com certas coisas que nós não conseguimos mudar, que vem para tirar nossa paz, que vem para deixar nós no mal entendido. Então nós firmamos no Senhor e pedimos. E a palavra diz assim: a mocidade deve preparar-se para a velhice e para a morte, né? Eu tenho muito observado essa palavra que o Senhor vai falar conosco hoje, né? E ela diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e chegam aos anos das quais venha a dizer, não tenha neles contentamento, antes que se escureçam o sol e a luz e a lua e as estrelas se tornem a vir as nuvens depois da chuva, no dia em que tremerem os guardas da casa e se curvarem aos homens fortes e cessarem os moedores por já serem poucos e se escurecerem os que olham pelas janelas, né? E as duas portas da rua se fecham por causa do baixo ruído da moedora, e se levantar a voz das aves e todas as vozes do canto se abaixarem, como também quando temerem o que está no alto e houver espanto no caminho, e florescer a amendoeira, e os gafanhotos for um peso, e parecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e aos pranteadores andarão rodeando pela praça. Antes que se quebre a cadeia de prata e se despedace, o copo de ouro e se despedace o cântaro junto à fonte e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era,
e o espírito volte a Deus que o deu. A vaidade de vaidade, diz o pregador. Tudo é vaidade, e quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais sabedoria ao povo ensinou. E atentou e esquadrinhou o campus, muitos provérbios. Glórias a Deus, aleluia, né? E todo o dever do homem consiste em temer a Deus e em guardar os seus mandamentos. Irmãos, essa palavra, ela é bem forte porque precisa sim. Se nós não tivermos temor às coisas de Deus, que não é de qualquer jeito, em guardar os seus mandamentos, né? Nós vamos assim ter as consequências de nossas escolhas, né? Procurou o pregador achar palavras agradáveis e o escrito e a retidão, palavras de verdade. Olha que palavra forte. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelo mestre das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. E demais disso, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e os muitos estudar, enfado é da carne. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer o juízo toda obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom ou quer seja mal. Aleluia, glórias a Deus, palavra forte nessa manhã, né? Aqui em Eclesiastes 12, né? E eu fiz aqui um resumo nessa manhã, né? Orando, falando com Deus sobre essa palavra, que essa palavra vem para mim, vem para você, ela vem nos alertar como nós estamos vivendo hoje na presença de Deus, em meio a tantos pratos, né, oferecidos, tantas tentações, e como nós estamos vivendo, né? E ela fala, né, que nós temos que obedecer os mandamentos. Eclesiastes 12, o último capítulo do livro de Eclesiastes, oferece uma mensagem sobre a importância de lembrar do Criador e viver com soberania antes que chegue os dias difíceis da velhice, da morte. Por que eu falo isso? Porque eu tenho presenciado muitas pessoas que chegam à velhice enfadado, cansado, aborrecido e não está contente com nada, mas também não semeou, porque tem que ter semeadura para viver com Jesus e continuar vivendo com Jesus. O capítulo descreve a fragilidade da vida humana e a inevitabilidade da vida e a inevitabilidade da vida humana e a inevitabilidade da morte, enfatizando a necessidade de proveito à juventude para buscar a Deus, a aproveitar a vida com propósito. Então, quando você é jovem, é novo, você não tem direção, você não tem um propósito, você não tem um firmamento, que é a palavra de Deus. E quando chegar a sua velhice, como vai ser? Eu tenho assistido muito isso. As pessoas estão cansadas na velhice, estão enfadigadas, não querem mais viver, né? Não querem mais... porque é uma vida sem propósito, que viveu a vida inteira e ficou enfadizado, entendeu? Porque não tem um propósito e não vive com Cristo Jesus. Então acontece isso. E aqui em Eclesiastes diz que nós devemos cuidar da nossa vida com Deus desde a nossa juventude até chegar lá na velhice. Aqui está
um resumo dos principais pontos de Eclesiastes 2. Lembre-se de seu Criador. O capítulo começa com um apelo para que os jovens se lembram de Deus enquanto ainda são capazes, antes que a velhice chegue com suas dificuldades. Então, na velhice vai vir muitas dificuldades, né? Nós vamos estar cansados para movimentação, né? Nós vamos, né? Porque nós vamos estar o quê? Na fragilidade. A fragilidade da vida. A passagem descreve como o corpo enfraquece com a idade, né? Comparando a velhice com a quebra de objeto como uma corrente de prata ou um copo de ouro, simbolizando a fragilidade da vida e a morte, né? A morte como retorno, né? Atua, né? A morte como retorno na terra, perdão, a terra. O capítulo enfatiza que o corpo retornando, ao pó da terra e o espírito volta para Deus. Olha que palavra forte, irmãos, nos alertando, porque o corpo vai ir para a terra, mas o espírito vai para Deus. Então nós temos que cuidar do nosso espírito, né? Como você está alimentando o seu espírito todos os dias? Eu sempre digo que você come todo dia, que você vai trabalhar, que você tem um ritmo de vida. Mas e aí, seu espírito, como que tá? Como você está alimentando seu espírito? Com a palavra de Deus, praticando, tendo ação, fazendo bem, procurando cuidar dessa parte, porque o inimigo tá aí. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele só precisa de uma brecha para entrar na sua vida, para entrar e fazer tudo dar errado, né? Mas ainda bem que as misericórdias do Senhor se renovam a cada amanhecer, né? Graças te damos, Senhor, porque o Senhor é bom, né? A conclusão do pregador, que aqui a gente falou do pregador, né? O autor identificado como o pregador ou mestre concluiu que tudo na vida é vaidade, mas a verdadeira sabedoria está em temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Qual que é a verdadeira sabedoria, né? Aí a pessoa vai falar assim, mas nós devemos, irmã Maria Aparecida, ter medo de Deus? Não, nós temos que ter temor a Deus quando nós vamos querer pecar, quando nós vamos querer ser injusto, quando nós vamos querer fazer alguma coisa que desagrada o coração de Deus. E aí nós temos que ser mais forte do que a nossa carne. Nós vamos ser mais forte do que a nossa carne. Nós vamos falar, não, eu tenho que obedecer os princípios, os mandamentos de Deus, né? Se a Bíblia diz que eu tenho que honrar meu pai e minha mãe, eu vou honrar. Ele me largou, ele não faz isso, não, eu vou honrar, é mandamento. Eu tenho que honrar. E a Bíblia ainda fala que os meus dias prolongarão aqui na terra. E é verdade, se eu não honrar o meu pai e minha mãe, né? Então eu tenho que seguir. E mais o temor, que é temer a Deus sobre todas as coisas, guardar os mandamentos. E amar a Deus sobre todas as coisas. Você não pode amar mais as coisas do que a Deus. Em primeiro lugar, você tem que amar a Deus, né? Você não pode amar um animal mais que Deus, você não pode amar uma pessoa mais que Deus. Você tem que amar em primeiro lugar Deus, sobre todas as coisas. Você não pode amar o dinheiro mais do que Deus, você não pode... Então isso é pecado, tá na Bíblia, né? E às vezes a gente não pensa sobre isso. Às vezes a gente está se tornando amante de coisas aqui nessa terra e a gente nem percebe, né? O dever de todo homem. O capítulo finaliza com a mensagem de que o dever de todo homem é temer a Deus, né? E guardar os seus mandamentos, pois até julgará todas as ações, sejam boas ou más, né? Jesus, Deus, vai julgar todas as nossas ações aqui na terra, seja boa ou mal.
Em resumo, Eclesiastes 12 chama a reflexão sobre a vida e a importância de buscar a Deus e a necessidade de viver com sabedoria, propósito diante da certeza da morte, né? Então nós temos, irmãos, porque nós temos que saber que nós estamos aqui e nós podemos, Deus pode nos chamar hoje ou daqui a pouco, nós não sabemos, mas nós temos que ter um propósito aqui, né? Nós não podemos viver aqui só por acaso, né? Nós temos que ter uma direção, né? Nós temos que acordar todos os dias e dizer ao Senhor: Senhor, dirige meus passos, meus caminhos, né? Dizer ao Senhor. Eclesiastes 12 nos ensina a importância, o que esse versículo nos ensina, né? Ele nos ensina a importância de temer a Deus, né? E obedecer aos seus mandamentos. Olha, quem obedece tem honra, quem não obedece não tem. É verdade. A obediência procede a honra, a bênção, a desobediência não. Obedecer aos seus mandamentos, pois essa é a essência da vida e o dever de todo o ser humano, né? O livro também enfatiza que a vida terrena é passageira e que devemos aproveitar a juventude para buscar a sabedoria e lembrar do nosso Criador. Além disso, Eclesiastes 12 nos lembra que Deus julgará todas as ações, tanto as boas quanto as más, e que devemos nos preparar para esse juízo, né? Todo dia nós temos que se preparar, né? Porque eu não posso falar para vocês assim, irmãos, não, eu tô preparada. Não, todo dia nós temos que nos preparar. Todo dia nós temos que buscar a nossa salvação. Por quê, irmãos? Porque nós somos falho, fraco e pecador. A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Então nós temos que o quê? Estabelecer princípios com Deus, firmar aliança, né? Procurar lugares, ambientes que procede com as coisas de Deus, para que você não caia. Muitas vezes as pessoas procuram ambientes de tentações mesmo. Aqueles que dizem assim, não, faz isso aí, não tem problema não, ninguém vai estar sabendo. Mas Deus sabe, viu? Deus sabe de todas as coisas, não adianta. Não tem nada oculto aos olhos de Deus, não tem nada oculto. Tudo que nós fazemos aqui na terra, Deus sabe, né? Então nós temos que vigiar, né? Não só orar, nós temos que vigiar. Muitas vezes nós estamos orando, mas nós não estamos vigiando, né? Eu gosto muito de falar sobre o dom do discernimento, né? O dom do discernimento, a gente pode discernir, né? O mal, quando ele tá ali, ó, só esperando para te tragar, né? Aí você vai lá, se eu sei que todo dia eu passo ali e tem uma pessoa que está mexendo comigo, e aí a minha carne tá gritando, né? E aí eu mudo de direção, eu continuo passando ali. Eu mudo de direção. Porque eu não quero pecar, né? Eu não quero pecar. Porque a tentação, já pensou? Jesus foi tentado lá, né? Naquela noite. E Jesus foi tentado e foi oferecido muitas coisas. Satanás ofereceu muitas coisas para Jesus. E ele quis? Não. Ele passou toda aquela tentação e ele não quis, né? E quando ele falava de Deus, ele afrontava Jesus, né? Ele falava assim, se é seu Deus, tem esse poder todo, por que você não pula daí, né? Então muitas vezes nós vamos ser tentados, muitas vezes nós vamos ser tentados, e às vezes nós temos que falar com Deus em silêncio. Procura ficar em silêncio e para você ouvir a voz de Deus, porque com muito barulho, com muita falação, nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Mas procure um lugar silencioso e fale com Deus, né? Para que Deus possa firmar o seu caminho, te dar uma direção daquilo que você quer fazer, né? Amém? Vamos orar então para encerrar nossa live de quinta-feira. Hoje nós vamos à casa do Senhor com alegria no coração, louvar, adorar e agradecer ao Senhor porque
até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos guardado, tem cuidado de nós, né? Nós somos gratos no muito ou no pouco que o Senhor tem feito. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui com a Tua palavra. Muito obrigada por essa palavra, Senhor. Toda palavra é boa, é perfeita, é agradável, nos ensina a melhorar. Nós precisamos melhorar, não melhor do que os outros, mas para nós mesmos. Nos ajude, Senhor, a ser mais humilde, a ser mais tolerante, a ter mais amor, empatia. Nos ajude, Senhor, para fazer a Tua vontade, não a nossa, né? Nos ajude, nos capacite, Senhor, nos dias maus, difíceis, para que nós possamos semear, para que nossa colheita seja abençoada, né? Então nós temos que semear. Irmã Maria Aparecida, como que eu vou semear no meio da dor? Semeie. Semeie no pedregulho, semeie em espinho, semeie em lágrimas, semeie, né? Qual que nós vamos decidir semear? O bem, né? Nós não podemos semear o mal. Mesmo que o mal venha bater na nossa porta, venha nos atentar, venha nos acusar, né? Venha querer tirar nós do propósito de Deus, né? Deus tem um propósito na nossa vida. E a palavra diz hoje que nós temos que viver esse propósito, né? Aqui nessa terra. Desde já, nos ajude, Senhor. Olhai por esses que ainda não conhecem o seu amor, que ainda estão com o coração endurecido, né? Olhai por esse, Senhor, que acha que tá enfadizado, tá triste, tá aborrecido, tá angustiado, que acha que pode encontrar esse amor, essa paz em coisas, em bens materiais, em pessoas. Não. Nós só vamos encontrar isso no Senhor, que acalma a nossa alma, né? Eu gosto muito daquele louvor. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz, me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei bem que viver é sem verdadeiramente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Esse louvor é muito forte, né? Porque ele diz que só o Senhor pode aquietar nossa alma, né? Só o Senhor pode nos ajudar, né? Nessas horas de angústia, né? Nessas horas de indecisão, só o Senhor se faz presente na nossa vida, né? Olhai, Senhor, também por esses que estão doentes do corpo e da alma, né? Olhai, Senhor, que estão nos hospitais, que estão fazendo transplante, cirurgia. Eu não preciso citar nome, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece todos os meus pensamentos. Vai de encontro, Senhor, essas pessoas que choram, que clamam pelo Senhor, pela uma cura, pela uma família que está ali, Senhor, necessitando de uma cura, de uma bênção na vida dela, qualquer seja primeiramente a vontade do Senhor, né? Não a nossa. Nós oramos para que o Senhor nos abençoe, mas a vontade é do Senhor, não a nossa, né? Desde já, muito obrigada, Senhor, e continue dizendo, né, que não há outro caminho fora desse. Só há um caminho, né? É estar na presença do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Que nossa quinta-feira seja abençoada, onde nós plantarmos a planta dos vossos pés. O Senhor vai na frente, abrindo o caminho, quebrando a corrente, tirando os espinhos, ordenando os anjos para contigo lutar. Ele abre portas que ninguém vai fechar e fecha portas que ninguém vai abrir. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Um beijo no coração de todos, né? Um abraço bem apertado e fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é essa paz que o mundo não pode nos oferecer, mas a paz que está na palavra de Deus, que excede todo entendimento. É essa paz. E a palavra do Senhor também diz: venham a mim todos que estão cansados e fadigados, e eu vos aliviarei. Então a palavra se cumpre. Basta que nós buscamos a presença de Deus. Amém?
Glórias a Deus, aleluia.